Muito bem, amada igreja, boa noite aos irmãos, que Deus a todos abençoe. Hoje eu vou pregar mais uma mensagem daquela famosa série que eu tenho pregado à noite, Encontros com Jesus. Mas, para que todo mundo esteja na mesma página, eu vou pedir a Vânia, hoje eu estou usando a Revista e Corrigida. Eu achei melhor usar a Revista e Corrigida, porque ela é menos explícita e as crianças ficam aqui com a gente à noite. A outra NVT ela é um pouco explícita. Vamos para Levítico capítulo 15, na Revista e Corrigida. Isso, Revista e Corrigida. Para que ninguém brigue comigo, pastor, está falando de mulher. Não estou falando de mulher nenhuma. Vânia, por favor, Levítico 15, versículo 2. Diz assim: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. O texto começa falando de mulher ou de homem? Do homem. O homem que tem um fluxo é um problema. E isso vai falando do homem do versículo 2 até ao versículo 24. Entendeu? No 25 é que ele começa a falar da mulher. Por favor, Vânia, versículo 25. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo, quem lê entenda, se fosse na NVT era escrachado, mas assim, manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda. Aqui a NVT usa uma palavra melhor, ao invés de dizer imunda, vai dizer que será cerimonialmente impura, o que é a mesma coisa. A pessoa imunda, nesse contexto, significa que para o culto no tabernáculo, ela não estaria habilitada. Todo mundo na mesma página até aqui? Então ela estará imunda ou cerimonialmente impura, como nos dias da sua separação. Mas não é só ela, continua, assim como o homem também foi lá. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar, ou seja, você tocou na cama que a mulher com fluxo de sangue se deitou, ou em algum lugar sobre o qual ela se sentou, você também está cerimonialmente impuro. O que você tinha que fazer então? Lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. O com água aqui está pegando leve, o que quer dizer que tem que usar água e sabão, é limpeza mesmo. Verso 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, a mulher, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Depois de 7 dias de cessado o fluxo, a mulher estará habilitada a adorar no tabernáculo. É isso que está dizendo aqui. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, à porta de toda a congregação. Então o sacerdote oferecerá uma dessas pombas para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. É algo cerimonial, é algo que celebra o tempo passado e que houve um fluxo e que aquele fluxo cessou, e então até isso era dedicado ao Senhor. Percebam a seriedade da coisa. Verso 31, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele
de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo. Então veja, minha esposa tivesse lá o fluxo dela, corriqueiro, natural e mensal, e a cama está ali, ela está na cama, sentou na cama, pronto, estou imundo, peguei a imundície. Tinha que me lavar e só estaria liberado à tarde, já ao cair da noite, para o dia seguinte. A adoração no Antigo Testamento era algo dificultoso. Era algo para o qual tínhamos que ter muita atenção a detalhes. E para o qual havia sempre uma solução, porém, o objetivo era evitar que houvesse a contaminação. Meus irmãos, é difícil pra caramba. Só de olhar esse tipo de coisa aqui a gente estranha, isso está fora do nosso contexto. Mas no tempo aqui de Israel, no tempo deste povo lá no deserto, quando essas leis foram mandadas pelo Senhor, a partir dali aquilo foi ganhando um conhecimento e foi ganhando uma força cultural que fez e faz parte do povo judeu até hoje. Portanto, não dá para a gente chegar, olhar a Bíblia assim de cima para baixo, hoje, Novo Testamento, mesmo o Novo Testamento, e querer entender tudo com a nossa cabeça ocidental de mais de 3.000 anos depois. É preciso entrar no contexto. É preciso entender que havia um contexto cultural e de adoração, que era muito rígido, muito restrito. E nesse sentido, então, nesse âmbito cultural tão forte, tão exclusivo, porque excluía as pessoas da adoração, até mesmo numa situação como essa de fluxo de sangue, você tinha que ter total atenção. Por isso, os fariseus começaram a fazer acréscimos à lei, acréscimos humanos, é verdade, mas de tal forma que se evitasse a quebra do sábado, de que se evitasse que houvesse cerimonialmente impureza que te impedisse de chegar até Deus. Agora que nós estamos entendendo a dificuldade da coisa, nós podemos entender por que a figura do Senhor Jesus era tão contrastada, era tão contestada. Como esse homem vem pregar essa liberdade toda de adoração a Deus, de quebrar o sábado, de chegar a Deus a ponto de chamá-lo de Pai. Como é possível uma coisa dessas? Não é assim. O Deus que nós conhecemos, ele trabalha dentro de um sistema muito complexo, todo amarradinho, cheio de portas fechadas que não poderão jamais ser abertas, sob pena de não podermos chegar diante dele. O que Deus falou foi uma coisa, e o que os homens construíram foram muros em volta do que Deus tinha determinado. Os homens dificultaram o que já não era fácil. Mas a lei, essa lei que nós acabamos de ler, ela tinha uma finalidade: mostrar a grandeza de Deus, mostrar que não era qualquer um, a qualquer momento, de qualquer jeito que poderia chegar diante de Deus, porque o tabernáculo de Deus, tudo o que havia ali dentro era santo, porque Deus é santo. Mais um ponto contra nós, e eu estava contando isso para a Helena essa semana, quando contava para ela história na hora de dormir, e eu dizia para a Helena, na minha história noturna lá, uma coisa que a teologia sistemática ensina, que Deus tem atributos. E eu dizia para ela: filha, quem é Deus para você? Deus é o quê? Ela explicou lá com as palavras dela, mas eu falei: vamos mais simples, 3 palavrinhas só. Aí ela: Deus é amor. Isso, Deus é amor. Você acha que justiça tem a ver com Deus? Tem a ver. Então Deus é justo e Ele é justiça? Sim, Ele é justo, Ele é justiça. Ok. Mas entenda, Deus é justo, onisciente, onipresente, onipotente. Deus é tudo isso aí. Mas tem uma coisa que define todas essas coisas que Deus é. Deus é
santo. Todo o resto deriva da sua santidade, o seu atributo mais separado, e santo significa separado, o seu atributo, por assim dizer, maior, de onde derivam os outros, é que Deus é santo. E o tabernáculo, ele foi feito de uma maneira que demonstrasse a santidade de Deus, que não era simplesmente uma tenda, mas tudo que foi feito ali foi feito com zelo, com esmero, de forma a que os homens entendessem que aquilo ali era santo, que dentro das 4 linhas onde ficava o tabernáculo, era um lugar separado, santo, que ali onde havia o altar era santo, que os homens, para tocarem no altar e oferecerem sacrifício, havia uma pia onde eles tinham que se lavar e se purificar, e que antes de chegar ali, os próprios sacerdotes não podiam chegar com a roupa que vieram, não, chegavam, se lavavam e trocavam de roupa, uma roupa cerimonial, uma roupa santa, para se apresentar diante do Deus santo, depois de se santificar, depois de se lavar. E atrás do tabernáculo, atrás do altar, então, o altar da oferta, havia o tabernáculo em si, que era uma tenda. Aquela tenda, dentro dela, havia um primeiro e maior espaço, que era o lugar chamado lugar santo. E no lugar santo só podiam entrar alguns sacerdotes. Os sacerdotes, inclusive, que eram da família de Arão. Os sacerdotes entravam no lugar santo para fazer 2 coisas. No lugar santo existia um menorá, que no caso é um castiçal de 7 pontas, que ficava aceso, e aquela menorá não podia nunca ser apagada. A luz do Senhor brilha todos os dias. Então, aliás, eram 3 coisas, eles tinham que fazer 3 coisas dentro do lugar santo. O sacerdote tinha que manter o azeite para que as lâmpadas da menorá se mantivessem acesas. Primeira coisa, a luz do Senhor brilha o tempo todo. 2 vezes por dia, eles entravam naquele mesmo lugar santo para oferecer incenso ao Senhor. E então aquele incenso, aquela fumaça do incenso, tomava todo o lugar santo, mostrando que aquele era o lugar da presença de Deus, porque Deus até então fisicamente se manifestava na forma de uma coluna de nuvem. Então eles faziam essa nuvem artificial com o incenso. E qual incenso? Comprava ali na banca de jornal igual o pessoal compra outro? Não, o incenso era um incenso que Deus deu a fórmula e que disse o seguinte: só pode usar esse incenso para essa finalidade, para mais nada. Então, esse era o lugar santo. E havia uma terceira coisa que os sacerdotes faziam ali dentro do lugar santo, que era trocar os pães da proposição. Todos os dias os pães da proposição eram trocados. E para trás do lugar santo ainda havia um lugar que era mais santo, o santo dos santos. Está lembrado daquele sacerdote que lá fora trocou de roupa, se lavou, se purificou? Você pensa que ele, lavado, purificado, tinha autoridade para entrar no santo dos santos? Não, no máximo no lugar santo. E não era para ficar lá dentro batendo papo, não, era para fazer o trabalho. Mas no lugar santo dos santos, ele era fechado por grossas cortinas. E ali dentro havia a própria presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela só era vista uma vez por ano, e apenas pelo sumo sacerdote, que tinha autorização para entrar lá uma vez por ano, no dia do perdão, o Yom Kippur. Uma vez por ano ele entrava lá para oferecer sacrifício. Sacrifício de incenso. Então ele oferecia o incenso lá dentro do lugar santo,
para perdão de pecados. Vejam que a adoração nesse tempo era complicada. Passava pelo fluxo de sangue, tantas outras regras. E também por tudo isso que eu acabei de falar. E aí no Novo Testamento, aparece um homem dizendo que era o Filho de Deus. Mas isso estava previsto. Estava previsto lá em Isaías. Como eu disse, essa é uma mensagem da série Encontros com Jesus. E agora nós vamos juntar tudo isso e vamos partir, Vânia, por favor, para Marcos, capítulo 5, verso 25. Tendo em conta tudo isso que lemos sobre fluxo de sangue e tudo isso que pensamos sobre santidade de Deus e sobre separação cerimonial e sobre purificação, nós vamos ler aqui, 5:25, Marcos. Diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, grava isso, ela veio entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Vamos além. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Presta atenção na pergunta de Jesus. Ele não está perguntando quem me tocou, ele disse, quem tocou nas minhas vestes? Ele está dando a senha aqui para ela. Vamos adiante. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, nos alimenta com ela nessa noite. Que eu diminua, o Senhor cresça, que corações e mentes estejam abertos para Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Então vejam, meus irmãos, já lemos lá em Levítico que fluxo de sangue dava problema. E nós estamos dentro do mesmo povo agora, no tempo do Senhor Jesus. E não só isso, é preciso lembrar que essa história ela está ensanduichada dentro de uma outra. Tem uma outra história acontecendo aqui. O Senhor Jesus está indo para a casa de um fariseu, ele está indo para a casa de um dos principais da sinagoga. Um homem que não só era um judeu, mas ele estava vestido com aquela roupa de judeu, branca, com azul, e com todos os salamaleques respectivos, era um principal da sinagoga. E aquele homem estava com Jesus e ela tinha que chegar perto daquele homem para tocar nas vestes de Jesus. Ele estava com Jairo. E o que você acha que estava passando na cabeça daquela mulher? Meu Deus, eu estou cerimonialmente impura. Eu estou imunda. 12 anos que esse fluxo de sangue não me larga. Mas eu preciso me ver curada disso. Nada até hoje, nenhum médico, ninguém resolveu o meu problema. E eu creio nesse Jesus, mas essa é a minha chance. Eu vou segui-lo. Eu vou entrar por meio da multidão. Vai ficar todo mundo impuro. Ela sabia disso. Que se alguém sentasse onde ela havia sentado, ficaria impuro. Se alguém deitasse ou sentasse na cama dela, ficaria impuro. Teria que se lavar e só à tarde estaria limpo. E ela
no meio da multidão, que lemos o que Pedro falou, a multidão te aperta, todo mundo ali se apertando para ver o que o mestre da Galileia faria. Mas ela vai. E vimos o que aconteceu. E vimos que ela foi curada no ato. E que o Senhor Jesus não deixou escapar. Era necessário que houvesse um testemunho. O que aprendemos com essa história? Que eu já preguei 300.000 vezes essa história. E ela sempre tem algo a nos ensinar. Primeira coisa que aprendemos nessa noite é: olhe para Jesus e olhe para Jairo. Jairo simboliza e representa a religião instituída. Jairo é a religião judaica. Jairo é judeu de judeus, ele é um mestre da sinagoga. Ele é alguém importante dentro do esquema religioso. Mas Jairo também, ele é um pai aflito. Ele é um pai que estava com o seu coração desesperado, que a sua filha estava à beira da morte. E o próprio religioso recorre ao Senhor Jesus. Numa outra situação, essa mulher não passaria nem perto de Jairo. Porque ele poderia olhar para ela com um olhar de desprezo, por saber que ela teria aquele problema e que ela estava cerimonialmente impura. E talvez Jairo ou qualquer outro principal da sinagoga, ao saber da história dela, atravessasse a rua para não correr risco de pisar na mesma calçada e ficar cerimonialmente impuro. Sim, porque os fariseus, eles eram assim. Se a lei diz, não senta onde ela sentou, ele certamente não ia querer nem pisar na mesma calçada, iria para o outro lado da rua. Mas em Jesus, tanto um como o outro se encontram. Jairo concluiu: eu amo a lei, amo o que Moisés oferece, mas eu estou entendendo que o Senhor Jesus é a solução, a única solução, a tábua de salvação para minha filha. E ele vai até ele. Um homem cerimonialmente puro, ele vai até o Senhor Jesus. Uma mulher cerimonialmente impura, para quem quisesse ver ou não, toma a providência e pela fé toca em Jesus, ou melhor, nas suas vestes. Meus irmãos, isso nos ensina algo que é preciso estar sempre na nossa mente, sempre diante dos nossos olhos e no nosso coração. Entenda, religião muita gente tem. Muita gente quer seguir os ritos religiosos. Mas religião não é Jesus. E Jesus não é religião. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é Deus encarnado. Ele é o Filho do homem. Ele é a razão da própria lei. Tudo o que há na palavra de Deus aponta para Ele. E naquele dia encontramos Jairo entendendo isso. Um homem da religião puro, cerimonialmente falando. E vemos uma mulher corajosa, que não levou em conta a sua imundícia cerimonial, que não levou em conta a presença de Jairo ali, que de outra forma seria amedrontadora para ela. Ela simplesmente se aproxima. E o que é que ela tinha? Ela tinha menos do que Jairo naquele exato momento. Porque Jairo tinha uma esperança concreta. Jairo tinha uma filha que estava doente, à beira da morte, e ele queria ver aquela filha curada. Mas aquela mulher nunca tinha ouvido falar
de alguém que curasse fluxo de sangue. Ela foi o único caso desses que ficou registrado na Bíblia. Mas ela diz algo que é surpreendente. Ela também nunca viu falar, porque nunca aconteceu, e na Bíblia não está relatado nem antes e nem depois, que bastava que tocasse na veste do Senhor Jesus. Tocar na veste. Não era tocar na sua carne. Não era falar com Ele. Não era pedir a Ele que abençoasse. Basta-me tocar na sua veste. Já pensou, pastor Marcos? Eu vou só triscar na sua roupa assim e vai sair virtude. Que coisa! Essa mulher teve uma fé vibrante, uma fé, como usavam uma palavra até há pouco tempo atrás, extravagante. Algo que não foi simplesmente uma muleta. Tem muita gente aí hoje usando muletas na fé, mas não foi uma muleta não, porque a fé não estava colocada na veste, a fé dela estava colocada nele, no Senhor Jesus. E ela creu que sairia virtude, e aconteceu. Essa mulher nos ensina, meus irmãos, havia dois ali, havia o Senhor Jesus e havia a religião instituída. Ela não foi a Jairo, ela foi ao Senhor. E como eu disse, essa é a minha mensagem sobre encontros com Jesus, e essa nossa série de mensagens, ela tem sido pregada com base em Isaías 40 e também em Isaías 42. A palavra diz o quê? Que todo aquele que se humilhar será exaltado, todo aquele que se exaltar será humilhado. Lá em Isaías vai dizer de outra forma, que todo monte alto será aplanado, mas que todo vale será exaltado. Essa mulher chega na condição de um vale. Ela precisava ser cheia, ser plena. Ela já estava nas últimas, o próprio texto disse isso, que ela havia tentado vários tratamentos médicos e só conseguiu piorar. Ela chega sabendo da sua impotência, sabendo que nada poderia fazer para melhorar o seu quadro. E ela dá essa cartada: eu vou ao Senhor Jesus. Quantas pessoas aí fora hoje estão perdendo o seu tempo com médicos, remédios, tratamentos que não resolvem nada, com passe no centro espírita, com novenas de reza, com promessas que vai subir a escadaria da Penha, ou vai caminhar daqui até a Aparecida descalço, ou que vai tomar alguma outra providência, ou que vai deixar de tomar Coca-Cola para sempre, ou que vai cortar o cabelo bem baixinho depois que a bênção acontecer, ou que só vai cortar o cabelo depois que a coisa acontecer. É inócuo. Tudo isso é inócuo. Mas quem vem a Jesus, quem vem ao Senhor Jesus com a fé verdadeiramente colocada nele, ainda que de uma maneira extravagante, eu vou tocar nas vestes dele. E ela recebeu aquilo que ela precisava receber. Por quê? Porque ela veio como um vale, e todo vale será exaltado. Um coração quebrantado e humilde o Senhor não desprezará. E ele não desprezou. Ele sabia do que aquela mulher tinha necessidade. Aprendemos com ela, além da extravagância, por assim dizer, aprendemos com ela sobre coragem. A fé não é coisa dos covardes. Fé não é coisa para gente medrosa. Vânia, bota na tela, por favor, Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Vamos ver se eu estou bom de cabeça. Não, capítulo 21, então, versículo 8. Olha lá, o novo céu e a nova terra. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os tímidos, os medrosos,
A nossa fé não é uma coisa para quem é tímido, medroso. Já pregamos esse ano sobre esse assunto. Obrigado, Vânia. Fé é coisa para gente corajosa, é para gente que coloca a fé em ação. Tem até uma música que cantava assim, né? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. É isso mesmo. Mas é se a gente colocar a nossa fé em ação. Essa igreja demonstra isso pela sua história. Eu não vivi, mas eu ouvi e guardei no meu coração a história dessa igreja. Essa igreja foi uma igreja que foi construída na raça, no trabalho dos irmãos e na fé. Terreno que foi comprado aqui, essa parte toda daqui da nossa lateral, foi um momento de fé que os irmãos tiveram e disseram, vamos fazer carnê, vamos comprar, vamos fazer campanha, vamos fazer almoço, vamos fazer o que tiver que fazer para a gente conseguir comprar. Nós temos colocado fé verdadeiramente para fazer as coisas de Deus avançarem, ou temos ficado tímidos? Eu não sei, os tempos estão bicudos. Você acha o quê? Que Deus quer ou não quer que nós avancemos? Eu acho que quer. Então, o que você tem feito por esse avanço? Eu tenho orado. E Deus tem te falado? Eu acho que sim, mas eu não sei. Sabe por quê, pastor? Porque aí parece que eu vou ter que botar algum dinheiro, investir algum tempo, parece que eu vou ter que tomar certas providências aqui. Eu não estou confortável, então fica confortável, mas fica sem ver as coisas acontecerem. Enquanto você quiser ficar sentado no teu canto, confortável, encostado, como é que o povo fala? O sujeito quer mais é que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. O sujeito fica nessa, vai ficar nessa. Agora, quem avança pela fé, quem anda, quem diz, não, Senhor, eu vou dar mais um passo pela fé. Exatamente o que essa mulher fez. Ela creu para ver. Tomé fez o contrário. Tomé precisou ver para crer. Tomé disse, eu só vou acreditar que ele ressuscitou quando eu puder tocar na mão dele e no lado para ver se é ele mesmo. Bem-aventurado és tu, Tomé, porque vistes e creste. Porém, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Essa mulher, ela não viu, ela não tinha base. O que ela tinha por base para colocar a sua fé em tocar na veste de Jesus? A própria fé. Guarda isso, a própria fé era a base que aquela mulher tinha. Por quê? Porque está escrito, a Vânia vai me ajudar de novo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Cabeça hoje está muito boa, não, o dia dos pais foi bom. Olha lá, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora o versículo 1, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquela mulher foi diante de Jesus para tocar nas vestes dele. Qual era o fundamento que ela tinha? A fé. Aquela mulher esperava coisas que não podiam ser vistas. E qual era então a prova de que aquelas coisas seriam vistas? A fé. Percebe? Vamos ler todos juntos esse versículo para fixar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso é o tipo do versículo que tem que estar na massa do sangue, meu irmão. Tem que decorar Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tem que decorar Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tem que decorar versículos como entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Tem que estar na massa do sangue. Semana passada eu entreguei uma série de 13 mensagens que vão ao ar no mês de setembro na Escola Bíblica do Ar. Eu fiz questão de fazer 12 mensagens sobre Tiago, que tenho pregado aqui aos irmãos, e terminar todas elas
dizendo o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque é preciso lembrarmos disso. Guarda para essa sua semana esse versículo: a fé é o firme fundamento, é o alicerce daquilo que nós esperamos e não vemos ainda. É a prova, não é o documento que prova que você é o proprietário daquilo que você quer ser proprietário. A fé é esse documento, ela é a prova das coisas que nós não vemos. Essa mulher, somente pela fé como fundamento, somente tendo a fé como prova, essa mulher tocou nas vestes do Senhor Jesus e ela foi abençoada e ela recebeu a bênção. Agora o Senhor Jesus vai nos ensinar uma coisa também ao final aqui desse texto, que quando Ele age nas nossas vidas, Ele quer que a gente dê testemunho. Ele quer que a gente mostre, que a gente fale daquilo que Ele realizou. Não apenas dela, outros tantos aqui você pode fechar essa porta, Gilson, por favor? Obrigado. Outros tantos aqui que também nós já vimos nessa série, como por exemplo o gadareno, o endemoniado gadareno. Ele queria estar com Jesus e Jesus disse: não, vai para a tua cidade, vai para a tua família e conta, fala das coisas que Deus fez na tua vida. Então assim foi. E com essa mulher da mesma forma, ela poderia sair dali apenas com a bênção de ter sido tocado na veste. Fiquei curado e ó, que beleza, vou-me embora. Não, senhora. Não, senhora. Quem me tocou nas vestes? Imagina o susto dela, Gilson. Quem me tocou nas vestes? Opa, gelou. Tu não gelava, pastor Marcos? Eu gelava. Rapaz, fiz alguma besteira aqui, aprontei. Como é que no meio dessa multidão esse homem percebeu que eu toquei na veste dele? Mas havia ali um testemunho de que a fé, o testemunho não era simplesmente de Jesus, mas era da fé daquela mulher. E esse texto termina dizendo: vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, essa é uma semana em que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus, com o encontro dessa mulher com o Senhor Jesus. Essa mulher chegou ali impura, imunda, e ela sai dali purificada. A religião, lembra que eu comecei dando aquele preâmbulo sobre a religião do Antigo Testamento? Pois bem, a religião do Antigo Testamento, tudo tinha que ser purificado, e se alguma coisa impura tocasse naquilo que já estava purificado, o que aconteceria? A coisa que estava purificada deixaria de estar purificada, teria que ser purificada novamente. Com Jesus não. Aqui a ordem se inverte. A impura se torna pura. Mais de uma vez o Senhor Jesus faz isso. Houve também um certo leproso que chegou e disse a Jesus: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus poderia ter simplesmente dito: quero ser limpo. Mas ele toca no homem: eu quero ser limpo. A impureza do homem não passou para o Senhor Jesus, mas a santidade, a pureza de Jesus foi comunicada àquele homem. Da mesma forma essa mulher, o que nos mostra que até a veste do seu corpo era santa, porque ele era santo, e ele foi tocado nas vestes por aquela mulher, e ela foi purificada. Temos tido a visão espiritual dessa mulher, de olhar para Jesus e saber que até as suas vestes, porque estavam em contato com ele, eram santas, eram puras e poderiam purificá-la. Temos tido a fé e a visão espiritual dessa mulher, de compreender que a nossa impureza não vai comunicar impureza a Deus, mas ao contrário, a pureza dele é que vai nos limpar. Porque eu faço essa pergunta porque eu vejo muita gente aí dizendo: não, pastor, gente com quem eu falo, gente que trabalha, até aqui na rua mesmo, a gente às vezes conversa com certas pessoas, e aí a gente fala assim com a pessoa e diz assim: não, mas eu estou afastado e tal, já estive na igreja, fui criado no evangelho,
Ah, por que você está afastado? Você não precisa ficar afastado de Deus. Deus te ama. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Aí a pessoa geralmente diz, não, mas quando eu me acertar, eu me consertar e eu volto para Deus. O que ele está dizendo? Eu vou me limpar para poder chegar até Deus. Não! Esse texto nos prova que o vale vai ser preenchido. Esse texto nos prova, como diz lá em Isaías capítulo 40, que aquele que for até Jesus, uma cana quebrada não será esmagado. Aquele que vier até ele como o caniço, já contei a história do caniço, mas se vier como um pavio fumegando, mas que já não pega fogo, será novamente aceso e vai novamente pegar fogo. Isso é o que está previsto lá e prometido em Isaías capítulo 40 e também em Isaías 42, sobre o vale que será cheio. Essa mulher não foi humilhada, essa mulher não foi pisada, essa mulher não foi acusada para dizer, não, você está cerimonialmente impura, como é que você faz a coisa dessa? Agora, se ela toca na veste de Jairo, e diz, ei, mestre da lei, pois não, eu estou com fluxo de sangue há 12 anos, ele ia, talvez o homem desmaiasse, dissesse, mulher, eu não posso agora oficiar diante do tabernáculo, lá diante do templo do Senhor, no caso já tinha templo, eu não posso ser oficial lá no templo agora, porque você me tornou impuro. Se ela toca no Jairo, era isso que ia dar, mas ela toca no Senhor, e ela sai dali, pura, purificada, lavada pelo nome do Senhor Jesus. Que seja uma semana de nós exercitarmos a fé e darmos testemunho, porque esse testemunho ele é duplo. Aprendo com Jesus aqui que o testemunho é duplo. É um testemunho sobre o que ele fez e faz. É um testemunho sobre o que ele pode, mas também é um testemunho para você e para mim. Todas as vezes que testemunhamos de Jesus, damos testemunho dele, do que ele é, do que ele faz na nossa vida, e também damos testemunho da nossa fé, e a nossa fé agrada a Deus, meus irmãos. Fale de Jesus, fale do que ele fez, fale do que ele faz. Eu gosto sempre, eu vou terminar por aqui dizendo uma coisa que eu sempre falo com os irmãos. O Senhor Jesus nunca chamou ninguém para ser pregador. Olha, vem após mim que eu vou te fazer um pregador de primeira linha. Vem após mim porque eu vou te fazer um homem de destaque que vai falar e as multidões vão se converter. Não. Quais foram as palavras que o Senhor Jesus usou? Ser-me-eis testemunhas. O Senhor Jesus nos chama para sermos testemunhas. É no testemunho que está o poder. Na fé, nós recebemos o poder, a graça, a purificação, a limpeza. Mas no testemunho, nós permitimos que o poder de Deus se manifeste na vida dos outros. Com essa mulher nós aprendemos isso. Uma mulher simples, uma mulher necessitada, que chega como um vale profundo, mas que graças a Deus ela foi cheia, ela foi plena, curada. Aquele vale foi erguido e fica o testemunho para a minha vida e para a tua vida. O que é que nós vamos fazer amanhã? O que é que nós vamos fazer amanhã com essa mensagem? Fica a pergunta para mim e para você. Eu quero dizer para você que eu quero amanhã testemunhar dessa verdade. Eu quero amanhã dizer do que o Senhor Jesus fez na minha vida. E eu gostaria que você também fizesse isso, que você exercitasse a sua fé, toca na veste de Jesus, e também exercite o teu testemunho, porque o testemunho, ele anda junto com a fé. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, muito obrigado por essa palavra, nos ajuda a colocar isso em prática, derrama sobre nós o óleo da tua unção, do teu Espírito Santo, que ele convence o pecador da verdade, da justiça e do juízo. Que nós possamos usar
essa mensagem, nós possamos ter a nossa fé fortalecida e abrir os nossos lábios em testemunho, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, Senhor. Hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.